Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia e sobre a confirmação que tivemos agora do Pentágono que eles vão mandar mesmo o HIMARS para a Ucrânia, hein? Ótima notícia isso. Essas notícias foram sugeridas por Procon, Sagat, Bordiev e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que a gente teve de mudança aqui? A situação em Severodonetsk continua mais ou menos a mesma. Os russos avançaram mais um pouquinho, como vocês podem ver, o que é esperado dentro da estratégia ucraniana. O pessoal está focando aqui na área industrial de Severodonetsk e parte das tropas ucranianas já recuou até Lysychansk. Isso está dentro do esperado, como a gente falou, a ideia é realmente essa: ceder terreno cobrando caro em vidas e equipamentos russos que estão acabando, estão sendo destruídos em grandes números nessa investida, né? Houve um avanço russo aqui também, próximo a Severodonetsk, em direção a Ustnivka e Bobrov. São essas duas cidadezinhas que tem aqui perto. Parece que não conseguiram pegar as cidades, mas houve a tentativa russa de pegar. E também os russos voltaram a forçar a expansão aqui desse grupo aqui em Popasna. Eles conseguiram pegar uma parte da cidade de Komishuvaka, que era uma cidade que já esteve em poder dos russos. Os ucranianos retomaram ela e agora os russos tomaram novamente parte dela. O importante é que não conseguiram avançar de forma significativa aqui, foram contidos pelos ucranianos. Também estão brigando aqui próximo à estrada, aquela estrada que é muito importante, que liga Bakhmut a Lysychansk. Embora ela não seja a única estrada que permita abastecer as tropas ucranianas nessa região, ela é a principal estrada. Então, realmente, perder essa estrada seria muito ruim para os ucranianos. Houve novas tentativas dos russos, mas, segundo as informações, eles não conseguiram novamente impedir essa estrada, né? Para quem está acompanhando a gente aqui, a gente explicou que há um tempo atrás eles chegaram a impedir essa estrada, os russos tomaram posse, criaram pontos de bloqueio na estrada, porém as forças ucranianas conseguiram fazer reverter isso daí. Então, é isso daí. De novo, aqui em Lima, parece que teve também mais briga, ainda tem ucranianos do lado de cá do rio, mas a maior parte já migrou para Haihorodok, que é do lado de cá do rio. A proposta ucraniana justamente é, mais uma vez, desgastar bastante as forças russas aqui, mas depois passar para o lado de cá do rio e fazer a defesa nessa próxima cidade, tirando essas pontes aqui, que devem ser dinamitadas para justamente você ter um obstáculo natural e dificultar o avanço russo nessa região, né? Teve mais tentativa russa de avanço por aqui, mas não houve nada com sucesso também. Em Kharkiv continua a situação mais ou menos a mesma, né? Continuam muitas batalhas aqui. Às vezes dá a impressão de que esse mapa não muda e coisa e tal, os ucranianos não avançam, mas também não retrocedem e coisa e tal. O fato é que os russos, de fato, reforçaram essa região aqui, então não será fácil para os ucranianos retirarem esses últimos bolsões de tropas russas que tem aqui, justamente porque os russos fizeram um reforço muito grande, né? De qualquer forma, já foi um grande avanço aqui em Kharkiv. A parte mais interessante está aqui justamente no sul, né, na parte de Kherson, que a gente tem poucas informações oficiais aqui, mas as informações extraoficiais que estão chegando são muitas e são de sucesso ucraniano. Eles estão conseguindo repelir os russos aqui de vários lugares, principalmente porque ameaçam algumas rotas de alimentação dos russos aqui, né? Muita tropa russa já saiu dessa região, inclusive houve notícia de vários caminhões saindo do prédio de Kherson, do prédio administrativo de Kherson, onde os russos estão indo em direção à Crimeia. Ou seja, existe sim os russos já estão antevendo que pode ser que eles realmente não consigam manter Kherson, né? Kherson, vocês sabem, foi a maior cidade que eles tomaram antes de Mariupol, né? Mariupol é maior, mas Mariupol eles só conseguiram tomar agora. Kherson eles conseguiram logo no início da guerra, e é uma cidade que fica do lado de lá do rio, então muito provavelmente a estratégia dos russos vai ser transferir toda a força que eles têm aqui
para o lado de cá e tentar fazer a defesa do lado de cá do Dnipro, né? E essa área toda aqui é justamente o que essa contraofensiva ucraniana pretende retomar. Não vai ser uma coisa rápida, mas a gente tem algumas coisas animadoras, né? Por exemplo, esse grupo aqui, que é o 113º Regimento da República de Donetsk, que é uma das forças que está aqui em Kherson, eles estavam reclamando justamente que querem voltar para Donetsk. Tem um vídeo deles aqui, eu não vou tocar o vídeo porque estão falando em russo, ninguém vai entender de qualquer forma, mas o que eles estão dizendo aqui é que eles estão lutando no frente de Kherson, com frio e com fome, e não tem medicina, não tem remédios para cuidar dos feridos, e eles foram jogados ali para a própria sorte ali, sem armas adequadas, e querem voltar para Donetsk e querem acabar a mobilização lá. Ou seja, esse pessoal aqui, eles são ucranianos da região de Donetsk, que é essa parte aqui, né, que supostamente está com movimento separatista e coisa e tal, mas como eu expliquei para vocês, esse movimento separatista, na verdade, é russo, não tem nada além disso, né? Só que os russos nessa região, eles têm feito isso, eles têm feito recrutamentos forçados aqui, e usam justamente esse pessoal na frente de batalha pior possível, nas piores condições, usa realmente com bucha de canhão. E é disso que o pessoal está reclamando aqui, né? Eles estão lutando nessa região, estão vendo que estão perdendo terreno e estão reclamando com o Putin, pedindo para voltar para Donetsk, não querem mais lutar, né? Mais um caso desse, a gente já mostrou vários por aqui, e tem outras informações também de outros problemas que os russos estão enfrentando nessa região aqui, né? As informações dizem que há várias frentes de batalha aqui, os ucranianos estão avançando em várias posições por aqui, e isso está tornando essa posição russa insustentável justamente porque a estratégia dos russos foi trazer todas as tropas deles para Severodonetsk, ou seja, eles não conseguiam avançar ali, trouxeram tudo que eles podiam, todas as tropas russas estão agora nessa região aqui, e mesmo assim estão avançando devagar pra caramba, só que com isso deixaram todo o resto aqui meio que sem um poder muito firme, né? Então vamos ver até onde vai essa contraofensiva ucraniana, né? Aqui o paper do Instituto para o Estudo da Guerra, eles ressaltam exatamente isso, que o principal ponto aqui é que existe uma rodovia aqui, essa rodovia que passa por aqui, que é usada principalmente pelos russos para abastecer suas tropas. Tem uma outra rodovia que passa mais ao sul aqui, mas no meio do caminho aqui, isso aqui é tudo campo, tá vendo? É tudo agricultura, não tem muita coisa por aqui. Então, como esse avanço ucraniano está cortando essa linha de comunicação dos russos, isso está dificultando a eles a manutenção dessas tropas, né? Estão ficando com menos comida, com menos armamento. Os blogueiros militares russos estão reclamando justamente desse aspecto, do fato de que a Rússia tirou a força de vários outros lugares para colocar aqui em Severodonetsk, e nem assim está conseguindo avançar tanto quanto esperava, mas isso está gerando que, talvez, ou seja, o que os bloggers russos militares querem, né? Eles querem, na verdade, que a Rússia passe a adotar uma coisa que seria até mais lógica, que seria tentar manter a posição defensiva do território que ela conquistou. O Putin continua insistindo em tomar pelo menos essa parte aqui de Luhansk, só que os próprios blogueiros militares russos já perceberam que a Rússia não tem força nem para manter essa área que ela tomou. Então é muito importante que ela começasse, ao invés de tentar conquistar uma cidade, tentar manter as posições, né? Bom, eles estão errando, deixa eles errarem, deixa continuar aí o exército russo atacando ali em Severodonetsk e perdendo muito pessoal, né? Aliás, só fazendo uma observação, o presidente Zelensky falou ontem que estavam morrendo até 100 ucranianos por dia na guerra lá em Severodonetsk e coisa e tal, mas você pode ter certeza que russos estão morrendo muito mais, né? Em ofensivas desse tipo, o atacante sempre leva desvantagem. Ainda mais em guerra urbana, como é o caso lá, né? Bom, uma outra coisa que está acontecendo também é a pressão partizã no Oblast de Luhansk, né? O Oblast de Luhansk é justamente essa parte de cima aqui. Luhansk é essa cidade e o Oblast dela pega essa parte toda aqui no alto da Ucrânia. E o que está acontecendo nesse caso? O exército ucraniano está começando a organizar, como já tem em Melitopol aqui,
já tem em Kherson também grupos de pessoas que moram nessa região e estão dispostas a fazer sabotagem, a atacar os russos e coisa e tal. Isso é uma atividade que tem acontecido bastante e mina a capacidade dos russos naquela região, né? Dificulta tudo para eles ali o fato de saberem que tem pessoas no meio daquilo ali que podem atacar eles, né? Então, isso está sendo preparado, os russos estão preocupados com isso, né? Justamente pela... Esse é um dos grandes problemas de você fazer guerra de invasão num local que a população não quer você, né? E embora houvesse alguma simpatia por russos aqui no Donetsk, Luhansk, coisa e tal, a ponto de eles conseguirem criar do zero esse movimento separatista, esse tipo de apoio, meu amigo, está acabando muito rapidamente. Já se fala muita gente que... Até o pessoal que originalmente era animado com separatismo ali, já não quer mais isso, porque já percebeu que, na verdade, isso daí é só estratégia russa, não tem nada de interesse do povo local ali, né? Bom, não são só esses soldados aqui lá de Kherson que estão reclamando, parece que também foram pegas algumas mensagens de altos comandantes militares russos criticando as políticas e a estratégia tanto do Putin quanto do Shoigu, né, que é o ministro de defesa do Putin. O pessoal mandando ver mesmo, xingando ele de vários nomes aqui, né? Não vou falar isso aqui no YouTube porque o YouTube não gosta. Mas, enfim, a crítica está ampla dentro até das forças militares russas contra isso daí, né? E uma notícia muito positiva que a gente teve ontem é justamente a confirmação de que seriam os HIMARS que os Estados Unidos vão mandar para a Ucrânia, né? A gente vem falando sobre isso. No início da semana, o presidente Biden, lá dos Estados Unidos, falou que não iria mandar foguetes para a Ucrânia que pudessem atingir o território da Rússia, né? E aí os russos comemoraram muito, acharam muito bom isso e coisa e tal, mas eu avisei aqui que tem que se entender exatamente o que ele quis dizer com essa história, porque no final das contas, qualquer foguete pode atingir da Ucrânia o território da Rússia. Existe uma fronteira ali. Naquela fronteira, se você jogar uma granada para o outro lado, você atingiu o território russo. Uma granada de mão, você atingiu, né? Então, ou seja, o que isso quis dizer? Na verdade, eles realmente limitaram o alcance das armas ao HIMARS, que vai até 70 quilômetros. Ou seja, isso impede que, por exemplo, isso que era a grande coisa, existem armas americanas que vão a 300 quilômetros de distância. Aí é outra coisa. Ou seja, daqui desse ponto aqui da Ucrânia, você poderia atingir Moscou. Isso certamente seria uma temeridade, né? 70 quilômetros, você consegue, a partir aqui de Bakhmut, atingir qualquer ponto aqui da frente de batalha. Então, assim, é o que a Ucrânia precisa, é isso mesmo. Os outros que são além disso, seria bom? Seria ótimo, mas não fazem tanta falta assim. Já se sabia desde o início que seria isso, né? Então, eu falei ontem já que, olha, já está confirmado e vai ser o HIMARS, coisa e tal, mas ainda não havia a notícia oficial, que a gente tinha, era de outras fontes que tinham confirmado isso. Então, agora, no dia 1º de junho, saiu de fato a lista de equipamentos que os Estados Unidos vai mandar para a Ucrânia, e inclui o HIMARS aqui, que é o High Mobility Artillery Rocket System, e munição para ele, evidentemente, e mais radares contra artilharia, outros radares, 1000 javelins, 6.000 armas anti-tanque e mais um monte de coisa aqui, helicópteros, enfim, uma boa ajuda, aí, 700 milhões de dólares. Isso daqui é ajuda, tá? Os Estados Unidos está ajudando, entregando para a Ucrânia isso dentro daquele pacote de Lend-Lease, né? Também os ingleses falaram também que vão ajudar com outros MLRS, ou seja, outros mísseis de longo alcance, foguetes de longo alcance, com M270, que é também de boa qualidade, vai ser o M270B1. Então, mais uma boa notícia aí para os ucranianos, mais armas também chegando da Inglaterra nesse sentido, né? Agora, além disso, os Estados Unidos está planejando vender para a Ucrânia nos próximos dias, ou seja, não é uma coisa muito rápida, esses drones americanos de guerra que são extremamente potentes, né? São extremamente capazes, vão a muita altitude, podem levar muitas armas. É basicamente um avião, é basicamente um jato teleguiado, né? É realmente fantástico esse drone americano, topo de linha. E esse daqui, ao contrário dos outros, os outros são ajuda, ou seja, são dados, ou emprestados. Na prática é dado.
o empréstimo que acontece nesse caso, a Ucrânia é obrigada a devolver no final da guerra o que sobrar. O que sobrar, a Ucrânia devolve no final da guerra. Se não sobrar nada, não devolve nada, né? Esse daqui não seria dado, seria vendido. Ainda assim, é um armamento extremamente forte que a Ucrânia pode usar nessa guerra. Pode ser algo realmente muito interessante, né? É importante destacar isso porque tem muito russo falando assim, mas os Estados Unidos está vendendo esses foguetes todos aqui, esses armamentos todos para a Ucrânia, depois vão cobrar isso, vão quebrar a Ucrânia. Não, esses equipamentos aqui que estão indo, inclusive os ingleses, é Lend-Lease, é coisa que é dada ou emprestada até o final da guerra. Se sobrar no final da guerra, a Ucrânia devolve. Mas o que é pago, algumas coisas vão ser pagas. Esse caso aqui é pago. Então não é tudo que os Estados Unidos está dando para a Ucrânia que é pago, que precisa ser pago, né? Bom, é lógico, a Rússia não gostou, falou, ai meu Deus, fiquei chateadinha porque você vai dar MLRS para a Ucrânia, é isso daí, eles não vão fazer nada, eles não tem nada que eles possam fazer, então não tem nada, não tem problema algum, tem mais é que ficar chateado mesmo. Bom, o que os russos estão fazendo de fato é tentando recrutar gente. Já lançaram várias campanhas de recrutamento sem muito sucesso, as pessoas não querem ir para a linha de frente, porque todo mundo lá na Rússia já está tendo as notícias, já está sabendo como é que está terrível a situação lá, a quantidade de gente morrendo, então ninguém quer ir para a linha de frente, né? Então o Kremlin criou um monte de postos de alistamento em vários locais e estão fazendo também uma espécie de o que eles estão chamando de preparação para a futura mobilização. Então eles estão mandando cartinhas para os reservistas, o pessoal que serviu o exército lá, mas já saiu do exército, né, reservista, pedindo para eles atualizarem telefone, atualizarem endereço e coisa e tal, para manter os dados atualizados, comparecer no quartel para atualizar seus dados e coisa e tal. E o que consta que o pessoal está fazendo é que quando eles vão no quartel, as pessoas que vão no quartel para atualizar os dados, o pessoal tenta convencer elas a entrarem para o exército, para se alistarem para essa guerra, né? E daí, justamente, esse é o ponto. Estão oferecendo um monte de dinheiro para os caras, dizendo que vai valer não sei quanto, e coisa e tal, que vão pagar não sei quanto. A gente já falou sobre isso, já vimos até os valores que eles pagam para os combatentes aqui, 18 mil reais por um período de 6 meses, num pagamento único, fora alguma ajuda de custo mensal e coisa e tal. Em tese, não seria ruim. O problema todo será que vão pagar mesmo, né? O que a gente tem visto é o número de mortos russos admitido pela Rússia está congelado desde março, o que, obviamente, é uma idiotice. Ninguém imagina que não morreu nenhum russo desde março. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles não querem pagar a indenização, que é até 800 mil reais, desculpa, em rublos, lá para a família da pessoa que morreu em ação, né? A Rússia não tem dinheiro para pagar esse troço, então no final das contas é isso daí. Estão fazendo essa convocação, estão tentando convocar gente, mas não conseguem. Bom, essa notícia aqui foi mandada com aquela ideia de que, tá vendo aí, as sanções não ajudam nada, a Rússia continua mantendo as exportações de petróleo, mas o que o pessoal esquece nessa hora é o termo artimanhas. Artimanhas não são de graça. A Rússia está fazendo esquema com a Índia para misturar petróleo russo com petróleo de outros lugares na Índia, refinar tudo e aí vender, e dessa forma está contornando o bloqueio de venda de petróleo russo? Sim, eles estão fazendo isso. Certamente toda vez que você faz sanções vai ter tentativa do cara de fazer comércio negro, né, mercado negro, vender por baixo dos panos, enganar, fazer esse truque, coisa e tal. Só que qual que é o problema de todas essas coisas? O problema de todas essas coisas é que ela tem um custo, ela tem um custo grande. Você fazer o comércio diretamente é muito mais simples, todo mundo ganha muito mais. Fazer comércio através de artimanhas é sempre mais complicado, sempre menos ótimo, e no final das contas isso leva a Rússia a perder receita de qualquer forma. Então não faz diferença. Estão vendendo? Estão vendendo. Daqui a pouquinho os Estados Unidos puxa a orelha da Índia, a Índia não tem para onde sair, vai ter que cortar essas relações com a Rússia, então não tem problema não. Deixa os russos ficarem animadinhos com as exportações dele, porque isso não vai ajudar eles em nada. Por outro lado, a Europa está também cortando o petróleo russo, vai parar de importar o petróleo russo, a gente já explicou. A Hungria foi a última que ficou ali, conseguiu uma exceção para ela, mas pronto, o grosso da Europa vai parar de importar o petróleo russo.
e isso certamente ocasionaria um aumento de preço. Por quê? Porque a Europa vai ter que comprar petróleo de outros lugares. E ao comprar petróleo de outros lugares, isso vai aumentar a demanda para uma oferta constante, então isso aumentaria o preço no resto do mundo, né? Porém, a Arábia Saudita já falou que o preço do petróleo não está num valor sustentável, então eles vão aumentar, estão prontos para aumentar o bombeamento de petróleo se a Rússia for banida realmente, né? Então, seja, isso é uma boa notícia para nós até aqui no Brasil, porque com esse banimento na comunidade europeia, o barril de petróleo, que hoje já está $122, tenderia a subir mais ainda. A gente que já está pagando uma fortuna por gasolina aqui teria que pagar mais ainda, né? Realmente não é uma coisa fácil para nós, para todos os países, né? Está tendo uma grande crise até já de falta de diesel, não só aqui no Brasil, mas na Argentina. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo ao longo do dia, né? Bom, agora a notícia mais engraçada de ontem, ou mais leve, vamos dizer assim, o time da Ucrânia ganhou da Escócia por 3-1 na eliminatória da Copa do Mundo. Isso é a repescagem da eliminatória do grupo da Europa. E agora vai disputar com o país de Gales. Então agora 3-1 para a Ucrânia, jogou bem, o pessoal jogou bem. Tem muita gente dizendo que a Escócia entregou o jogo e coisa e tal. Não entregou o jogo coisa nenhuma. A Escócia é um país que tem também muita tradição no futebol. A Ucrânia, de fato, não tem participado de muitas Copas do Mundo, mas para quem lembra das seleções lá de 1986, 82, 86, a União Soviética, né, que naquela época tinha uma seleção extremamente forte, disputava com o Brasil de igual para igual, perdia, né, mas disputava de igual para igual com o Brasil. A maior parte dos ídolos, a maior parte dos jogadores da seleção soviética era ucraniana, né? Existe um mercado de futebol na Ucrânia muito forte. Muitos jogadores brasileiros vão jogar em times da Ucrânia. O Dinamo de Kiev, tinha um em Donetsk também, mas que acabou justamente com a questão do separatismo lá. Enfim, a Ucrânia tem sim uma força no futebol significativa. Vamos ver se vai agora ganhar do país de Gales e aí entraria na Copa do Mundo, né? Vamos ver como é que vai ser isso daí. Bom, no final da partida, até o Pelé falou lá, e falou melhor que Bolsonaro, olha só, melhor que metade do pessoal aqui no Brasil que se pronunciou sobre isso. O Putin tem que parar essa invasão estúpida da Ucrânia. É isso mesmo, tem que parar essa invasão estúpida da Ucrânia. Não tem outra palavra, não tem que fazer paz ou negociar, não, ele tem que parar esse troço, tirar as tropas dele e resolver os problemas dele de outra forma. Nada de invadir propriedade privada de outras pessoas, né? Bom, e finalmente tem um artigo que saiu na Medusa, né, que é bem interessante sobre a decisão errada do Putin de entrar nessa guerra. Hoje em dia, ninguém mais sério questiona que foi uma idiotice. O Putin agora ele tem que dar um jeito de encerrar esse troço sem perder muito, mas ninguém duvida que foi um erro, até ele já sabe que foi um erro ter entrado nessa guerra da Ucrânia, mas a grande questão é justamente como que ele chegou nesse erro, né? Um erro tão crasso, um erro tão ruim assim, né? E é interessante o ponto que eles fazem aqui, porque isso bate com alguns vídeos que eu tenho feito sobre essa situação, justamente a questão da geração russa, né? Os russos tendem a se perpetuar no poder, e o que estava acontecendo um tempo atrás é justamente que o Putin e a elite que está com ele, que é toda da mesma idade, o pessoal da mesma geração, que está ali, está sentindo uma pressão muito grande do pessoal da próxima geração, da geração seguinte lá na Rússia. Como a Rússia ela tem essa coisa de manter as pessoas no poder indefinidamente, não tem alternância no poder, né? Que no Brasil é tudo misturado, você vê um monte de político de um monte de idade, não tem um poder geracional. Lá na Rússia tem um grupinho ali do Putin, aquele pessoal todo da geração do Putin, é tudo amigo do Putin, e começa a ter essa pressão da geração seguinte, justamente por conta da internet, da informação descentralizada e distribuída. E aí, justamente, um dos motivos que pode explicar essa decisão errada foi justamente a visão desse pessoal mais antigo que essa internet é algo que tira a nacionalidade do país, que dilui o nacionalismo, o patriotismo, então nada melhor do que uma guerra para você reforçar o patriotismo no país, né? E talvez eles tenham tomado a decisão realmente muito errada, porque no final das contas, é verdade, uma guerra aumenta o patriotismo no país, mas uma guerra perdida, meu amigo, é uma guerra perdida.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.